ofensiva ucraniana, né? O Instituto para Estudo da Guerra reforça aquele ponto que a gente fez ontem sobre o fato de que essa entrega de Mariupol, essa entrega de Kherson, está saindo muito cara para os russos em termos de propaganda, né? Tem aumentado muito a insatisfação na Rússia com essa guerra, porque realmente expõe um monte de hipocrisia russa, né? Como que os ucranianos estão recebendo tão bem o exército ucraniano ali em Kherson, como a população está recebendo de forma tão alegre. Para que a Rússia foi lá? A desculpa que os russos deram é que estavam indo lá liberar as pessoas, os russos que tinham na região, que eram contra o governo ucraniano e coisa e tal. E as pessoas estão lá alegres recebendo os soldados ucranianos, né? Então fica claro que é aquilo que a gente sabe desde o início, que é uma guerra totalmente injusta, não tem nada para liberar na Ucrânia. Foi puramente uma invasão, uma conquista territorial, uma tentativa de conquista territorial russa na Ucrânia, né? E isso está erodindo a confiança no Putin, e certamente isso vai causar problemas para ele. O pessoal o Prigozhin e outras pessoas lá do Siloviki que dão apoio ao Putin, a gente já está vendo isso acontecer há algum tempo, já começam a se movimentar. O Putin já está numa situação de que ele sabe que não vai ter um futuro muito brilhante não, né? E já começa a disputa ali por baixo para ver quem é que vai substituir o Putin num futuro talvez não tão distante assim. No final, a mobilização, a entrega de Kherson e as recentes falhas em conseguir qualquer avanço lá na Ucrânia vão deixar o Putin numa situação de que ele só vai ter uma alternativa, que é assumir a culpa e sair fora do governo. Quem é que vai entrar nesse caso? Como eu falei, não é comemoração isso, porque a gente tem que ver quem é que vai entrar nesse caso. Pode entrar gente muito pior do que o Putin, né? O Tony Ingersson, que é um sueco que está trazendo para a gente aqui um caso que está dominando a mídia sueca nos últimos dias, sobre dois irmãos, o Peyman Kia e Payan Kia, que se descobriu eram dois espiões russos, né? Eles trabalhavam em várias agências do governo, de inteligência do governo sueco. Então eles trabalhavam dentro do governo sueco, na agência de inteligência do governo sueco, mas eram espiões russos, né, do GRU. E aí conta o caso deles aqui, que descobriram a ligação deles através de vazamentos de dados por hackers e coisa e tal. Isso tá dando o que falar, né, porque mostra o quão frágil é isso daí, o quanto tem de infiltrado russo nos governos lá da Europa, inclusive na Suécia, né. Bom, uma outra notícia interessante, a Ucrânia e os Estados Unidos vão fazer um projeto piloto de pequenos reatores nucleares modulares. Isso é uma ideia muito bacana, é uma possibilidade nova de uso de energia nuclear que pode ser extremamente positivo, né? Por quê? Esse pequeno reator nuclear é muito diferente dos reatores grandes que você tem, né? Ele é todo autocontido e, em caso de qualquer problema, ele se destrói ao invés de explodir ou causar dano, né? Então é uma visão que seria uma forma muito mais segura de você produzir energia nuclear até do que você tem hoje em termos de grandes reatores nucleares. Ao invés de você ter um grande reator nuclear que faz fusão e coisa e tal, você pode ter os modulares, tem pequenos reatores que geram muita energia também e que funcionam como uma pilha. Aquele reator ele é montado e ele trabalha durante um tempo, gerando grandes quantidades de energia elétrica, e quando chega o fim da vida útil dele, o fim do combustível nuclear, você tem que retornar aquele reator para a fábrica, onde ele pode ser reciclado, pode ser carregado novamente e colocado em operação novamente. Veja como é que é hoje, lá em Angra 1, por exemplo, na usina nuclear brasileira, né, Angra 1 e Angra 2, quando você tem a operação de recarga, ela é feita no local. Então você não tem como transportar o reator fica lá e a carga é colocada ali. Isso é muito mais arriscado. Então, no caso desses reatores modulares, eles têm várias vantagens. Primeiro, a quantidade menor de material, então se tiver um acidente, você tem menos problemas. Segundo, o fato de ser uma quantidade menor, ele é todo lacrado, ele é todo travado, justamente para você não ter abertura para fazer manutenção nem nada. Ele é um negócio único, de forma que, se tiver um problema, ele próprio se congela, trava e não libera material radioativo, né? É uma tecnologia nova, existem já alguns projetos pilotos nos Estados Unidos, e é interessante ver isso ser testado na Ucrânia também, porque isso é um dos focos dos
russos nessa história, né? Justamente atacar a infraestrutura elétrica ucraniana. Você tendo esses reatores, isso vai se tornar muito mais difícil, porque são reatores realmente pequenos. Você pode botar isso numa sala, num galpão e botar isso para funcionar, para gerar energia elétrica, grandes quantidades, em pouco tempo, né? Bom, a investigação da sabotagem do Nord Stream, né, continua acontecendo. Parece que agora eles descobriram os chamados navios escuros, ou seja, haviam navios próximo do local onde foi feita a explosão do Nord Stream. Não se sabe de que país que eram esses navios, mas se sabe que esses navios estavam com o transponder lá, estavam com os trackers, né, ou transponders, lá, o rádiozinho que avisa onde está aquele navio, estava desligado. Então isso é contra todas as regras e coisa e tal, mas aí você fica com um problema. Como é que você identifica quais navios eram esses, né? O que a gente tem são imagens de satélite, eles não mostraram ainda as imagens, justamente para tentar identificar aí quem foram os navios que fizeram isso. A gente não tem esse problema. A Wired é mais uma mídia americana que tem postado muita coisa pró-Rússia. A gente não tem mais dúvida nenhuma, foi a Rússia que fez a explosão lá. Ela esperava botar a Europa numa situação delicada em termos de energia, mas felizmente não aconteceu isso. Foi, ao contrário, um tiro no próprio pé, né? Segundo a Rebecca Cohen, que publicou essa matéria aqui, parece que a situação na Rússia, a guerra do Putin na Ucrânia é agora oficialmente um desastre. E o que ela está colocando aqui na reportagem dela é justamente aquilo que a gente mencionou sobre a questão da visibilidade pública da guerra, né? Até esse momento, os russos, as pessoas na Rússia ainda tinham uma visão, o pessoal ainda conseguia vender a coisa como sendo, não, a Rússia está ganhando a guerra, não, a gente teve que recuar de Kharkiv, mas estamos ganhando a guerra, não sei o que lá. Mas veja, esse já vai ser o quarto recuo dos russos, né? Sem nenhum território ganho nesse meio tempo. Então está muito estranha essa história. O pessoal já está começando a pedir a cabeça dos russos. E mais do que isso, né? Que eles falaram, né? Primeiro recuaram do norte, depois recuaram de Kharkiv, depois recuaram de Izium, depois recuaram de Lima, e agora de Kherson. É realmente algo que chama atenção. E mais do que isso, como eles falam aqui, né? A população cantando glória à Ucrânia, né? Os residentes de Kherson querendo, agradecendo ao exército ucraniano por liberar eles. E é uma coisa que realmente, o que os russos estão fazendo lá? É a grande pergunta desde o início dessa guerra, não tinha nenhuma lógica. Isso é uma guerra que o Putin forçou, talvez por ter informações erradas dadas pelo serviço secreto russo, é uma possibilidade que ele estava lidando com informação errada, mas sem dúvida alguma uma guerra que não se justifica, né? Outra coisa curiosa, a Coreia do Sul decidiu doar munição para a Ucrânia, né? A Coreia do Sul vinha mantendo uma posição de neutralidade nessa guerra, chegou a enviar algumas poucas armas, mas agora que ficou público que a Coreia do Norte está ajudando a Rússia, a Coreia do Sul resolveu mandar 10 mil cartuchos, 100 mil cartuchos de munição para obus de 155mm, isso é considerável, é muita munição. Isso é positivo porque realmente essa guerra é uma guerra muito intensa em artilharia, né? A Ucrânia está precisando mesmo desse negócio. Excelente notícia da Coreia do Sul estar ajudando a Ucrânia de forma mais direta, né? E além disso, a Ucrânia recentemente liberou uma página para fazer doações para construir uma frota de drones navais, né? A primeira frota de drones navais, em poucas horas, já tinha doação suficiente para ser construída. É a frota que se chamará Kherson, em homenagem à cidade de Kherson. E são aqueles drones que fizeram aqueles ataques lá em Sevastopol. A Ucrânia vai produzir mais uma grande leva deles, né? E foram tantas doações que eles já decidiram fazer uma segunda frota de drones também. Essa segunda frota vai ser chamada Sevastopol. Olha só que legal, né? Já estão cutucando os russos aqui na Crimeia, né? Enfim, a gente deve ter aí mais ataques ucranianos com esses drones aquáticos, né? Em pouco tempo. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir